Sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. Ministro Alexandre de Moraes anula a decisão da Câmara dos Deputados. Hugo Mota quer evitar decisão incendiária contra o STF. Trump diz que os Estados Unidos vão começar a agir em terra contra a Venezuela. Supremo invalida a decisão da Câmara em favor de Carla Zambelli. Moraes é criticado. Veja a matéria da Band News FM. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal analisa hoje a decisão de Alexandre de Moraes, que declarou a perda de mandato da deputada Carla Zambelli. Ontem, o ministro do STF anulou a votação na Câmara que havia rejeitado a cassação da parlamentar do PL de São Paulo. Alexandre de Moraes ainda deu prazo de 48 horas para que o suplente da deputada tome posse. Condenada a 10 anos de prisão, Carla Zambelli está presa na Itália e enfrenta um processo de extradição. Quem vai explicar tudo certinho para a gente é o Márcio Rocha, falando ao vivo, direto de Brasília. Bom dia, Márcio. Oi, pessoal, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, os ministros da primeira turma começam essa análise aí a partir de hoje dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a cassação imediata da deputada federal Carla Zambelli. A sessão para que os integrantes do colegiado confirmem ou não a decisão será realizada no plenário virtual da primeira turma, sendo que a Procuradoria-Geral da República já foi comunicada desse processo, dessa sessão. Moraes declarou nula a decisão da Câmara, que rejeitou a cassação da parlamentar e decretou a perda imediata do mandato dela, e deu esse prazo de 48 horas para que o presidente da Câmara, Hugo Mota, efetive a posse do suplente, que é o, agora, provável futuro de Coronel Tadeu, futuro deputado do PL de São Paulo. Para o ministro, a votação de quarta-feira foi uma clara violação à Constituição, desrespeitando os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, e que houve um flagrante desvio de finalidade. Quem comentou sobre isso foi o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, o Lindbergh Farias, que chegou a apresentar um mandado de segurança contra essa decisão da Casa, e aí ele comentou essa decisão de Alexandre de Moraes. Vamos ouvir. Gente, vitória do direito, vitória da democracia, não vamos admitir essa bancada de foragistas. Estou muito feliz, tá? A gente agiu no momento certo e conseguimos uma vitória muito importante. Pois é, já o líder do PL, do Partido Liberal na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, chamou Alexandre de Moraes de um ditador psicopata. Esta figura do Supremo Tribunal Federal não respeita a Constituição e impõe dia a dia a sua ditadura como ofina a todos nós brasileiros. Triste Brasil, triste democracia. Pois é, Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo a mais de 15 anos de prisão em 2 processos. Um por comandar a invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, que já transitou em julgado, e por perseguição armada de um apoiador do presidente Lula pelas ruas de São Paulo. A gente lembra, ela está presa na Itália ainda, aguardando o julgamento do pedido de extradição que foi feito pela Justiça brasileira, pessoal. A juíza Ludmila Nens Grillo aponta que a decisão de Moraes de anular a votação da Câmara sobre o mandato de Carla Zambelli contraria o próprio livro de direito constitucional do ministro e viola a Constituição. Primeira coisa, só para você entender, o que diz a Constituição Federal no que diz respeito à atribuição do Congresso Nacional? Está aqui bem claro, artigo 55, perderá o mandato o deputado ou senador, ali inciso 6, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. No caso, a Carla Zambelli, ela sofreu essa condenação criminal, então ela está ali em curso no inciso 6. Só que o que está dizendo lá embaixo o parágrafo 2º? Que diz que nos casos do inciso 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou Senado Federal, se for senador. Então, Câmara decide se for deputado, Senado decide se for senador. No caso, como ela é uma deputada, quem decide é a Câmara dos Deputados. Perceba que aqui não tem nada relacionado a STF. Não está dizendo que a decisão terá que ser confirmada pelo STF. Nada. Constituição Federal, decisão soberana da Câmara dos Deputados. E acabou. Mas vocês querem saber quem é que acha também, lá no fundo, que a decisão é soberana da Câmara dos Deputados? Então, acredite você, o Alexandre de Moraes. Nesse livro aqui,
Direito Constitucional. É um livro antigo que eu usei na minha faculdade, e eu fui lá ver o que ele falava. Essa edição, tudo bem, é uma edição de 2004 ou 2003, uma decisão antiga, na época que eu fazia faculdade, mas enfim, eu acredito que talvez não tenha mudado muito o que ele disse lá naquela edição. E o que ele disse no livro dele, ali marcado de amarelo, você vê que é um negócio meio antigo, né? Nos casos de infringência das incompatibilidades, falta de decoro parlamentar e condenação criminal, que é o caso da Zambelli, condenação criminal, em sentença transitada em julgado, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados. Olha o que ele diz ali embaixo. Ele diz que essas medidas são incensuráveis. Ele diz assim, o Poder Judiciário somente poderá analisar a legalidade da medida, pois as medidas políticas sujeitas à discrição de um dos poderes, ou seja, poder discricionário, são incensuráveis. Então, aqui ele está dizendo que a decisão soberana do Congresso Nacional, no caso da Câmara dos Deputados, é uma decisão que é incensurável, não é passível de sofrer censura. Ele diz assim, salvo quando tomadas com desrespeito à Constituição ou às leis. Só que me diga, qual que é o desrespeito aqui? Se a própria Constituição está dizendo que esta é uma prerrogativa do Parlamento, então a Constituição está sendo respeitada. Na outra página, o Alexandre de Moraes fala o seguinte, que este órgão, no caso, o órgão legislativo, é independente e autônomo, a fim de realizar o seu mistério sem ingerências indevidas de outros órgãos estatais. Será que o Alexandre de Moraes, lá de 20 anos atrás, concordaria com o que faz o Alexandre de Moraes de 2025? Prossegue ele na página 433. Cabendo, portanto, ao Poder Legislativo a função legiferante, necessário se torna a previsão de diversas garantias para o bom e livre funcionamento do Parlamento e fiel execução das tarefas por parte dos legisladores. Mas, Alexandre de Moraes, cadê o bom e livre funcionamento do Parlamento que eu não estou vendo hoje? Olha o que ele coloca ali embaixo, no último parágrafo. Para o exercício de tão importante função, a função parlamentar, os diversos ordenamentos jurídicos consagram regras sobre imunidades parlamentares. E ele diz que essas regras de imunidade parlamentar são, olha, primado da legalidade e da própria existência e sobrevivência da democracia. Mas, Alexandre de Moraes, cadê a imunidade parlamentar que não valeu para o Daniel Silveira? Cadê a imunidade parlamentar que não vale mais para o Nicolas, condenado por fala, não vale mais para o Marcel Van Hatten, investigado por falar? Cadê a imunidade parlamentar? Você está dizendo aqui no seu livro que a imunidade parlamentar é primado da legalidade e da própria existência e sobrevivência da democracia. Isso quer dizer o quê? Que você acabou com a democracia? Olha o que o Moraes escreveu, ele teve a coragem de escrever um negócio desse na decisão. Isso aqui é a decisão dele, print da decisão dele. Na presente hipótese, em respeito à Constituição Federal, é o Poder Judiciário quem determina a perda do mandato parlamentar. Olha o que ele escreveu na decisão. Na presente hipótese, em respeito à Constituição Federal, é o Poder Judiciário quem determina a perda do mandato parlamentar. Bem diferente do que ele dizia no livro dele, no sentido de que quem determinava era o Legislativo. Quando a gente diz que o Congresso Nacional foi fechado, isso não é figura de linguagem, isso não é exagero, isso de fato aconteceu. E nenhum ditador diz que está fechando o Congresso Nacional. Qualquer ditador diz que está agindo para preservar a democracia. E assim foi também na Venezuela, quando o Maduro fechou o Congresso Nacional, mas em nenhum momento ele disse, olha, estou fechando o Congresso Nacional. Claro que não. Eles fazem isso dizendo que estão atuando dentro da Constituição e fazem mesmo. Então, da mesma forma que o Maduro fechou o Congresso Nacional sem dizer que fechou, isso é exatamente o que está acontecendo agora com o senhor Alexandre de Moraes. Ou você acha o quê? Que ele vai assinar lá um decreto? No Diário Oficial vai ser publicado, estou fechando a partir de hoje o Congresso Nacional, vocês acham que ele vai dar o recibo? Você acha que ele vai escrever isso e vai publicar no Diário Oficial? Você é daquelas pessoas que devia achar também que o Lula, por não ter o contrato no nome dele, por não ter o imóvel no nome dele, então ele não era dono, não tinha documento, né? O Alexandre de Moraes, com essa conduta estúpida, delinquente, criminosa, ele está praticando um crime do Código Penal, que é esse aqui. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Vamos ler o que diz o Código Penal para saber se essa conduta dele se enquadra ou não? Está dizendo lá, tentar com emprego de violência ou grave ameaça, no caso ele usa da coerção estatal, ou seja, da violência e da ameaça estatal. Abolir o Estado Democrático de Direito
impedindo, atenção, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Qual que é o poder constitucional que o Alexandre de Moraes está impedindo e restringindo de trabalhar? Não é o poder legislativo? Portanto, o Alexandre de Moraes, mediante um ato de coação, ou seja, um ato de violência e ameaça estatal, está impedindo o funcionamento de um dos poderes constitucionais, que é o poder legislativo. Portanto, a conduta dele se enquadra perfeitamente no tipo penal do artigo 359-L do Código Penal, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E agora você me pergunta, mas Ludmila, o que fazer? O que o Congresso Nacional tem que fazer? Eu estou falando Congresso porque não é apenas a Câmara dos Deputados que está sendo humilhada, que está sendo vilipendiada. É o Senado também, porque a partir do momento em que o Senado vê isso acontecer com a Câmara, o Senado não pode, não tem direito de ficar calado olhando o que está se passando na Câmara dos Deputados. Neste momento, o Congresso Nacional todo deve se reunir em sessão conjunta, rasgar a decisão delinquente, reabrir o Congresso Nacional e afastar imediatamente o criminoso. Hugo Mota quer evitar decisão incendiária contra a STF. O ministro Alexandre de Moraes determinar a perda imediata do mandato da deputada Carla Zambelli e ordenar que o suplente assuma a vaga em até 48 horas, o presidente da Câmara ficou em uma sinuca de bico. E o problema está em um detalhe essencial. Há poucos dias, o plenário da Câmara, soberano dentro do Legislativo, votou pela manutenção do mandato da parlamentar. Ou seja, o STF manda tirar, a Câmara decidiu manter. E no meio desse cabo de guerra institucional está Hugo Mota. Gabriel Monteiro. Agora, Mota precisa responder a uma ordem judicial, mas também respeitar a decisão recente da própria Câmara. E qualquer movimento precipitado pode gerar uma crise entre os poderes. Segundo a CNN, o presidente da Câmara tenta agir com cautela, evitando incendiar o ambiente. Há pressão do STF, a pressão dos parlamentares, e há um país inteiro observando o que ele fará. Este caso reacende uma discussão que vem se repetindo. Onde termina a autoridade do Supremo? Onde começa a autonomia da Câmara? E até que ponto decisões judiciais podem se sobrepor ao voto dos parlamentares? O episódio não envolve apenas uma deputada. Envolve a relação entre os poderes, o equilíbrio institucional e o próprio funcionamento da democracia brasileira. Hugo Mota terá de escolher o caminho menos explosivo. E qualquer escolha terá impacto político imediato. O que veremos nas próximas horas pode se tornar mais um capítulo tenso na já desgastada relação entre STF e Câmara. Vamos acompanhar. Os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de sanções contra a Venezuela, com foco no setor de petróleo e em membros da família do presidente Nicolás Maduro. Pois é, as sanções atingem 3 sobrinhos da esposa de Maduro e 6 empresas de transporte marítimo acusadas de participarem do escoamento no petróleo venezuelano, principal fonte de receita do país. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o governo americano intensificará os ataques contra narcotraficantes na Venezuela, revelando que ações terrestres no país ocorrerão muito em breve. Ele deu a notícia ontem à noite durante um evento no Salão Oval da Casa Branca. Ao ser questionado por repórteres sobre a apreensão de um navio petroleiro perto da costa da Venezuela, Camp justificou a operação e acusou Caracas de ter enviado criminosos intencionalmente aos Estados Unidos como imigrantes. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, telefonou para o líder venezuelano, Nicolás Maduro, para expressar seu apoio em meio à escalada de tensão com os Estados Unidos. O contato ocorreu após forças norte-americanas apreenderem um navio petroleiro próximo à costa da Venezuela no dia 10. Em comunicado, o Kremlin afirmou que Putin manifestou solidariedade com o povo venezuelano e confirmou suporte à política do governo Maduro para proteger a soberania nacional. A embarcação apreendida transportava 1,1 milhão de barris de petróleo e, segundo o jornal The Washington Post, estava a caminho de Cuba. O governo cubano reagiu e classificou a captura do navio como um ato de pirataria e uma escalada na agressão americana.
Paralelamente, o líder de Belarus, Alexander Lukashenko, se encontrou com o embaixador venezuelano em meio a especulações de que poderia oferecer refúgio a Maduro caso ele deixe o poder. E para finalizar, você vai assistir a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, expondo as relações de Toffoli e Alexandre de Moraes com o Banco Master. A gente falou aqui na semana passada do esforço que alguns ministros do Supremo estavam fazendo para garantir uma blindagem para o Banco Master. Tudo porque o Dias Toffoli decidiu que nada mais na investigação podia ser feito sem autorização dele e ainda decretou sigilo total sobre o processo. Na prática, a apuração parou e a razão para isso a gente sabia. Era o medo do que o caso podia revelar sobre os políticos, mas também sobre os próprios ministros do STF. E não deu outra. Duas informações bastante graves já vieram à tona. A primeira, horas antes de avocar o caso para si e ainda decretar o sigilo, o Toffoli viajou para o Peru no jato de um empresário para assistir a final da Libertadores junto com o advogado de um dos investigados que já tinha sido até preso na operação. E ainda atendeu o pedido desse advogado para deixar que o cliente visse todas as provas que fossem do interesse dele. Para o público, ficou o sigilo. O Toffoli ainda quis alegar que os dois voaram juntos, mas não se falou em Master, só se falou do Palmeiras. Não colou, é claro. Mas eu descobri que um outro ministro também tinha muitas razões para querer que o processo do Master ficasse escondido. O Alexandre de Moraes. Já se sabia que o escritório da mulher e dos filhos dele tinha um contrato com o banco. O que não se sabia ainda era o valor, R$3.600.000 ao mês durante 3 anos, o que dá quase R$130 milhões no total. É um valor muito alto, muito acima dos parâmetros, até mesmo para as grandes estrelas da advocacia. Mas tem mais. O contrato prevê a defesa do banco e dos controladores, não só na Justiça, mas também no Banco Central, na Receita Federal e até no Congresso, para acompanhar projetos de lei do interesse do Master no Senado e na Câmara Federal. Que projetos são esses? Que tipo de acompanhamento? Bom, a gente perguntou para todos esses órgãos sobre reuniões, petições ou documentos que a Viviane de Moraes tenha protocolado em favor do Master, mas ninguém respondeu. O ministro e a mulher dele também continuam em silêncio. E esse caso já provocou um enorme constrangimento no Supremo, sem contar o pânico do que ainda pode sair desse baú. O caso continua parado e o sigilo continua valendo, mas o papel do jornalismo profissional é jogar luz sobre o que os poderosos estão querendo esconder. E é isso que a gente vai continuar fazendo por aqui. Essas foram as notícias em destaque desta sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Bom fim de semana!